Fala aí, galera, tranquilo? Então, como vocês me conhecem, prazer, né? Quem não me conhece, meu nome é Guilherme Salgueiro Xavier, né? E a gente vai estar aí trabalhando alguns temas, né, com vocês, principalmente abordando, né, mais um direcionamento para a prova da UERJ. Então, dá uma olhadinha na folha que vocês têm na mão aí e vamos dar uma olhada na primeira questão da folha específica da UERJ rapidinho. Vamos lá. Primeira questão, PUC 2016. Nós utilizamos uma questão PUC, até mesmo porque um padrão, seja PUC específica, seja UERJ, é um padrão bem parecido, bem próximo, então serve muito para que a gente possa estar treinando essa forma de responder cada questão. Tranquilo? Então vamos lá, dá uma olhadinha na questão. O texto começa assim: compositor Caetano Veloso, alegria, alegria. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. No sol de quase dezembro eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas e cardinais bonitas eu vou. Em caras de presidente, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. A música Alegria, Alegria foi composta e cantada por Caetano Veloso, pela primeira vez no terceiro Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, em 1967. Aí a primeira pergunta, né, a letra A, é assim: indique o movimento cultural brasileiro do qual a canção Alegria, Alegria faz parte e apresente duas características desse movimento. Vou só ler a letra B e aí, né, pra gente começar a trabalhar. B. Com base no fragmento da letra Alegria, Alegria, cite dois acontecimentos do contexto político nacional e internacional em que a música se tornou um sucesso. Então, gente, vem pra cá. Vamos lá. A gente vai perceber o seguinte. Eu acho que a primeira observação que a gente tem que fazer, cara, isso é fundamental, isso é muito importante, né? Isso, a gente vai entender o seguinte: para o UERJ e para a PUC, os comandos de cada questão, eles serão fundamentais para que você consiga o seu 100% em cada questão. E aí que tá. Essa letra A, ela começa com o comando de indique. Cara, indique e logo depois apresente duas características. Ou seja, o fato de indicar, obviamente, você já entende que você não precisa explicar. Cara, é apenas indique, é apenas, às vezes com uma palavra você já responde isso. Então toma muito cuidado com esse tipo de pergunta, né? Muitas vezes o aluno, na hora da prova, né, sabe o tema, quer falar um pouco mais, né, e a banca ela não quer isso. A banca ela quer que você respeite o comando pedido por ela. Então toma cuidado. Vamos lá. Então, indique o movimento cultural brasileiro. Cara, a gente vai ter que lembrar o contexto em que está se passando. O contexto desse momento é, na verdade, né, um contexto de ditadura militar aqui no Brasil. Nós vamos perceber que durante, né, a ditadura militar no Brasil, nós tivemos inúmeros movimentos sociais e artísticos presentes aqui no nosso cotidiano. E aí, cara, nós vamos falar de né, em relação à questão. Já dando a resposta à questão, né, quando a gente pede ele para ir indique, indicar é o tropicalismo, né, cara? É a tropicália. Essa música, ela, como nós já trabalhamos algumas músicas em sala de aula, esse tipo de música que nós estamos falando é da tropicália, né? Então a gente vai perceber o seguinte: a tropicália, assim como a MPB e outros movimentos que ocorreram no Brasil durante esse período aí, né, da segunda metade do século XX, foram movimentos combativos, foram movimentos que aconteciam exatamente porque era uma crítica em relação à estrutura política vigente. Nós vamos perceber o seguinte, que a tropicália, ela tem algumas características, como pede a questão. Depois, de curiosidade, joga lá no YouTube e bota assim, terceiro festival de música. E bota lá a música Alegria, Alegria. Gente, surpreendentemente, nesse festival, essa música ela foi muito vaiada. Aí você para e pensa, calma aí, como assim, Guilherme? Poxa, se você está falando que é um movimento, né, combativo, um movimento de crítica àquele governo, por que a música foi vaiada? Então, porque uma das características desse movimento é a utilização da guitarra elétrica. Pô, aí que tá. Gente, você não está no movimento de música brasileira? Você não está, né, querendo escutar música brasileira? E aí no início da música tem uma guitarra super pesada. Ou seja, o público que estava ali, pô, começou a escutar aquela guitarra e acreditou que a música fosse falar, né, com outro caráter. Só que na verdade não. Olha aí, olha a característica do tropicalismo. Eles utilizam então mecanismos,
né, da cultura estrangeira, no caso da cultura norte-americana, em relação à guitarra elétrica, para criar um movimento brasileiro. Olha só que interessante. Só que o público que está ali, naquele momento, né, o público ele acha um pouco estranho logo de cara. Posteriormente, né, esse movimento ele vai ser abraçado, né, e as pessoas vão entender o que esse movimento quer dizer. Então, tranquilo. Primeira parte da questão ela é bem direta. Ela quer lá, indique movimento cultural. Cara, você já escreveu ali, ó, tropicalismo. E aí ele tem a segunda parte, apresente duas características. Eu já falei uma, na verdade já falei duas, né? Primeiro, uma das características, ele é um movimento combativo, ou seja, ele é um movimento de crítica em relação à ditadura, isso é uma característica. E a característica seguinte, é a adoção de algumas ferramentas estrangeiras para promover esse movimento, ou seja, a própria utilização da guitarra elétrica. Tranquilo? E falamos de mais uma então também, mais uma característica. A outra característica é a valorização da cultura nacional. Beleza? Então essa letra A ela é bem direta, tá? Um padrão de resposta que pode ser encontrado é esse daqui, olha, vai aparecer na tela para você. Tranquilo? Deu uma olhada? Então, esse é o padrão de resposta dessa letra A. Agora vem para cá, vamos dar uma olhada nessa letra B. Olha lá. A B ele faz o seguinte, lê comigo. Com base no fragmento da letra de Alegria, Alegria, cite dois acontecimentos do contexto político nacional e internacional, em que a música se tornou um sucesso. Ih, caraca, citar. Gente, volta para mim. Cara, citar é aquela resposta que para a galera de humanas é um pouco mais complicado, né? Porque você fica com vontade de escrever mais. Só que, por favor, apenas cite. E aí, se ele pede né? Ele tá lá, cite, exatamente, ele quer dois acontecimentos do contexto político nacional e internacional em que a música se tornou um sucesso. Gente, se é nesse momento que nós estamos falando aqui, na segunda metade do século XX, cara, um movimento que foi amplamente difundido, o movimento hippie. O movimento hippie, que é um movimento artístico, né, cultural, musical, é um movimento também de combate. A gente vai lembrar que o movimento hippie é um movimento de contracultura. Aquele movimento hippie ele surge ali nos Estados Unidos, né, Jimi Hendrix, aqueles artistas, muitos deles que participaram lá de Woodstock, né, aquele festival que ficou mundialmente conhecido. Então, esse movimento hippie, por mais que ele tivesse sido, né, mal falado pela classe média norte-americana, cara, ele é um movimento que critica aquela estrutura de padrão que a sociedade norte-americana criava. E por que criaram uma sociedade de padrão nesse momento? Porque a gente vai ter que contextualizar, porque a gente está falando da Guerra Fria. Ou seja, se nós estamos falando da Guerra Fria, os Estados Unidos ele tenta criar um modelo a ser copiado. Ou seja, é aquele modelo, papai, mamãe, dois filhinhos, um cachorro, né, aquela casa norte-americana, exatamente. E aí vem o movimento hippie e sai batendo, né, nessa classe média, nessa formação de padrão. Então, o primeiro que nós podemos falar é o movimento hippie. E o segundo, ele pede dois, né? Ele fala o seguinte, ó, cite dois acontecimentos do contexto político. Nós já falamos internacional e agora nacional. E agora a gente pode falar, inclusive, de um movimento contra a ditadura brasileira. Exatamente. Basta que você indique, assim, movimento artístico contra a ditadura brasileira. Segue a mesma linha do tropicalismo. Mas a própria MPB, né, ela é um movimento contrário à ditadura. Tranquilo? Então você citou movimento hippie e o movimento musical contra a ditadura brasileira. Letra A e letra B correspondidos. Dá uma olhada agora, vai aparecer para você um padrão de resposta da letra B. Dá uma olhada aí, galera. Vamos lá, galerinha. Segunda questão da folha específica da UERJ. Vamos lá, vem para a questãozinha. Lê comigo aí. UERJ 2016, exame discursivo. Meu país aumentará a ajuda ao Brasil para cooperar com o novo governo. As mudanças registradas no Brasil foram feitas de acordo com a Constituição. Os militares, os governadores de estados democráticos e os que apoiaram puseram fim a uma ameaça contra o sistema constitucional do Brasil. Derrubaram o presidente João Goulart para defender a Constituição. E aí tem lá, secretário de Estado dos Estados Unidos, 64. E aí o outro texto do deputado mexicano. Peço ao Congresso a condenação do movimento militar brasileiro. O terceiro mundo
um dos países que foram colonizados e lutaram por sua grandeza, foi golpeado pela plutocracia mundial, o governo dos mais ricos e poderosos. Isso é sentido pelos mexicanos em sua própria carne. Variadas foram as repercussões internacionais à deposição do presidente João Goulart em abril de 1964, como expressam os depoimentos citados. Considerando a natureza do movimento que depôs o presidente brasileiro em 1964, identifique a principal diferença entre o posicionamento do secretário de Estado norte-americano e do deputado mexicano. Em seguida, apresente um aspecto do contexto internacional da época que explique o posicionamento dos Estados Unidos. Então vamos lá. Primeiro vamos identificar no texto quais são os comandos. Ele quer identifique a principal diferença entre o posicionamento do secretário norte-americano e do deputado mexicano e, em seguida, apresentar um aspecto do contexto internacional da época para explicar o porquê dos Estados Unidos apoiar o golpe. Então vamos lá, galera. Primeiro, falar um pouco sobre esse passado da América. A gente vai entender o seguinte, o contexto da questão é um contexto sobre Guerra Fria. É aquela questão do mundo bipolarizado. A gente vai estar falando ali das zonas de influência, das áreas de influência, da busca cada vez maior para que determinados países, territórios, regiões adotassem pelo lado norte-americano o capitalismo e pelo lado soviético o socialismo. Então você vai perceber que, de uma forma geral, você tem Estados Unidos e União Soviética apoiando determinados movimentos dentro da história do mundo. E aí a questão, ela traz ali um discurso do deputado mexicano. Gente, por que o deputado mexicano ele se coloca a uma oposição ao regime militar brasileiro, uma oposição ao golpe militar brasileiro de 64? A gente vai perceber o seguinte, que esse golpe de 64 para o mexicano, ele tem o mesmo sentido em relação ao que o brasileiro, ao que o explorado da América sofreu. Como assim? Cara, tanto o México quanto o Brasil, historicamente, eles possuem um passado colonial. Ou seja, historicamente, tanto o México quanto o Brasil, eles foram explorados. Tanto o México quanto o Brasil, eles sofreram uma presença muito forte do estrangeiro aqui dentro do seu território. E aí, tanto que ele utiliza ali o termo de terceiro mundo, que até então era utilizado. Então a gente vai perceber o seguinte, que esse discurso do deputado mexicano é exatamente uma crítica ao movimento. É uma crítica a não aceitar, mais uma vez, uma influência da elite, mais uma vez, uma influência externa aqui no Brasil. E o caso norte-americano? Por que você tem um apoio, então, norte-americano ao golpe militar? Cara, o que acontece? Dentro dessa lógica de Guerra Fria, os Estados Unidos ele vai lançar o que nós chamamos de doutrina Mann. Ou seja, a doutrina Mann ela tem o intuito de investir em ditaduras militares na América. Para quê? Para conter o avanço socialista. Cara, aí que está o interessante. Gente, quando Cuba promove a Revolução Cubana, que é uma revolução nacionalista no seu início, e aí num segundo momento ela se torna uma revolução socialista, quando se aproxima da União Soviética, a gente vai perceber que para os Estados Unidos isso é muito ruim. Para os Estados Unidos, Cuba poderia servir de exemplo para outras regiões, inclusive para o Brasil. Então você tem um apoio norte-americano a ditaduras militares a fim de que essas ditaduras impedissem a ascensão de regimes de esquerda aqui na América, assim como aconteceu no Brasil, na Argentina, no Panamá, entre muitos outros países aqui na América. Ou seja, o governo norte-americano, olha só que discurso contraditório, o governo norte-americano, ele critica a União Soviética. Ela fala que a União Soviética é autoritária. Sim, de fato foi. Só que ao mesmo tempo, o que o governo norte-americano faz? Investe em ditaduras aqui na América. E aí, a gente vai ter que lembrar um livro de um cara chamado Hélio Gaspari. O primeiro livro, ele fala sobre uma ditadura envergonhada aqui no Brasil. Por que ditadura envergonhada? Porque logo de cara, em 64, o governo brasileiro, ele tenta manter um cenário democrático. Pelo menos fingir que é um cenário democrático. Por quê? Porque o governo norte-americano, nesse momento, ele não tinha intenção de divulgar que eram ditaduras. Ou seja, ele não tinha intenção de mostrar que era tão autoritário
quanto outras regiões que ele criticava. Tranquilo? Então, olha para a questão. Ele quer o seguinte, olha, identificar a principal diferença entre o posicionamento do secretário norte-americano e do deputado mexicano. Qual é a principal diferença? Eu já mostrei para você. A diferença ela está entre a crítica do golpe militar por parte do deputado mexicano e o apoio, né, por parte do secretário norte-americano. Apoio militar, perdão, apoio ideológico em relação ao golpe militar que ocorreu aqui em 64. Né? Então você tem um discurso inflamado, né? Uma vontade de que esse golpe militar dê certo. Essa é a primeira parte, mas ele vai além. E em seguida apresente um aspecto do contexto internacional da época que explica o posicionamento dos Estados Unidos. Gente, o contexto já está aqui, né? Guerra Fria. Ou seja, nós vamos perceber que a Guerra Fria ela acaba, né, contextualizando, ela acaba demonstrando por que os Estados Unidos ele tem que apoiar esse golpe em 64. Áreas de influência, como eu já mostrei para vocês. Tranquilo? Então nós temos um contexto em relação à Guerra Fria, nós temos, né, um apoio em relação ao golpe militar, um passado colonial, que é o mesmo brasileiro e mexicano, e ainda um México um tanto quanto insatisfeito por ter perdido inúmeros territórios aos Estados Unidos, para os Estados Unidos. Ou seja, né, aquele passado colonial mexicano ainda era muito presente. Tranquilo? Dá uma olhadinha no gabarito agora. Dá uma olhadinha num padrão de resposta. É assim que você tem que trabalhar. Vamos lá, galera. Terceira questão da folha. A terceira questão da folha, ela trabalha o seguinte. Vem pra cá, dá uma olhadinha na sua folha aí, que tá com você. UERJ 2016, exame discursivo. A Getúlio Vargas dirijo de todo o coração um apelo supremo. Presidente da República, renuncia para salvar a República. Getúlio Vargas, deixe o poder para que o teu país, que o nosso país, possa respirar nos dias de paz que os teus lhe roubaram. Sai do poder, Getúlio Vargas, se queres ainda merecer algum respeito como criatura humana, já que perdestes o direito de ser acatado como chefe de governo. Carlos Lacerda. Gente, só de curiosidade, olha a data, 11/8/54. Lembrando, o suicídio de Vargas, 24/8, muito próximo, né? Olha o segundo texto aí. Pegou o Carlos Lacerda, com a sua cara de frango, no cenário político, querendo dançar o tango, querendo com a Argentina sujar a carta de Jango. Agora, dizem os golpistas, que são loucos nos extremos. Os eleitos não tomam posse, muita bala nós teremos. Isso, cara leitor, é o que veremos. Terceiro texto, vamos lá. O ponto principal da nossa ação política consiste em manter a linha de oposição e acentuar o propósito de luta crescente contra as forças que há tantos anos dominam o poder, na corrupção administrativa e comprometendo as bases morais da vida política. Convenção Nacional da UDN. Nos documentos acima, podem ser reconhecidos posicionamentos e atitudes que marcaram a atuação de lideranças da União Democrática Nacional, UDN, partido que existiu de 1945 até 65. A partir desses documentos, gente, sublinha o comando, indique duas características da atuação udenista em meio às disputas políticas e partidárias do período. Cite ainda uma iniciativa ou uma crise na qual o partido se envolveu. Então vem para cá, olha para mim. Gente, primeiro falar um pouco sobre esse contexto, né? Falar um pouco sobre a UDN, né? Sobre o Carlos Lacerda, um nome muito falado durante a história brasileira pós-45. Cara, quem é o Carlos Lacerda? O Carlos Lacerda, ele é um jornalista, na verdade, ele tem aí, no primeiro texto vocês encontram, né, o Tribuna da Imprensa, o seu jornal, que era utilizado constantemente para atacar o presidente Getúlio Vargas. E aí que tá. Gente, por que atacar Getúlio Vargas? O texto em questão, ele está falando de um governo do Vargas, no caso do segundo governo Vargas, não é isso? Aquele governo que começa em 51, em 1951, e vai até 1954, no dia do seu suicídio, no dia 24 de agosto de 54. E aí que tá. Cara, por que criticar a Vargas? O Vargas, se você for analisar os dois governos Vargas, aquele lá de 30
a 45, por exemplo, nós percebemos que o Vargas ele tem aquelas chamadas tendências fascistas. Lembra disso? Então, sobre essas tendências fascistas, né, nós não temos uma certeza exata para falar se o Vargas era ou não fascista, mas nós temos inúmeras características, né, que o aproximam do fascismo. Legal, mas algumas que também o distanciam. Agora, uma característica que nós percebemos que é gritante, né? Que a gente, inclusive, nós temos alguns livros falando sobre essa característica de Vargas, é o nacionalismo. Gente, o nacionalismo de Vargas, ele foi interessante para Estados Unidos, ele foi interessante para empresários, elite brasileira de 30 a 45. Porém, esse nacionalismo ele não será interessante agora no segundo governo, de 51 a 54. E por quê? Porque de 51 a 54, o contexto em que nós vivemos é um contexto de Guerra Fria. Ou seja, é um contexto onde os Estados Unidos ele não quer que um presidente nacionalista assuma o poder. Um presidente nacionalista assumindo o poder era uma maior dificuldade dos Estados Unidos influenciar tal território. Então nós já percebemos o seguinte, uma das oposições a Vargas é o próprio Estados Unidos, né, em relação ao seu nacionalismo, né, varguista. Beleza, mas a questão ela não fala nem em relação aos Estados Unidos, né, mas ela tem muito a ver com esse nacionalismo varguista. Ele fala o seguinte, olha, indique duas características da atuação udenista em meio a disputas políticas e partidárias do período. Gente, quais são as duas atuações? Cara, a UDN, se é um partido, né, que é crítico a Vargas, né, e o principal representante desse partido é o Carlos Lacerda, nós vamos perceber que constantemente o Lacerda ele vai se posicionar desfavorável a Vargas. Ele se coloca desfavorável, inclusive, ao nacionalismo de Vargas. Alguns autores, né, eles acabam caracterizando, inclusive, a UDN, né, de uma forma entreguista, né? Chamando deles de entreguismo. É uma forma um tanto quanto pejorativa, sim, né? Mas alguns autores eles atuam e tratam dessa maneira. O que seria o entreguismo? Eles falam que a UDN ela gostaria de se aproximar dos Estados Unidos, ou seja, estabelecer relações cada vez mais diretas, mais próximas e mais abertas com o capital norte-americano. É uma linha de pensamento liberal, mais ou menos, né, o que os militares fizeram a partir de 64. E aí que tá. Se a gente segue essa linha, né, do entreguismo da UDN, a UDN ela só podia se colocar em oposição a Vargas. Porque no seu governo, o Vargas ele não se abre, né, a esse capital estrangeiro da forma que a UDN desejava. Então, quando a gente pensa em relação a uma atuação da UDN, você tem uma atuação contrária ao governo Vargas, primeira. Segunda atuação, você tem uma abertura, melhor, um desejo de uma abertura em relação ao capital estrangeiro. Você tem, inclusive, né, uma atuação mais direta, uma aproximação em relação aos Estados Unidos. Você pode falar, inclusive, isso. Só que a questão, ela não é só isso, né? A questão, ela vai mais. Ela quer características, mas, acima de tudo, ela quer, cite ainda, uma iniciativa ou uma crise na qual o partido se envolveu. Gente, só citar. E aí, a gente vai lembrar da UDN o seguinte, em 64, né, o próprio texto, ele te ajuda. O texto, ele fala ali, ó, aquele versinho, ó, querendo com a Argentina sujar a carta de Jango. Gente, o que ele está querendo dizer nesse texto? Ele está querendo dizer o seguinte, que o João Goulart, quando deveria assumir a presidência após a saída do Jânio Quadros, ali em 61, o que a UDN fez? Ela pressiona o Congresso Nacional. Ela faz uma pressão política para que o Congresso questione a ascensão de Jango, mesmo esse movimento sendo contra a Constituição. O Jango foi eleito, não interessa qual é a sua característica, ele deve assumir como presidente. Ou seja, se ela quer uma atuação, você está aí, ó. Ele quer, cite ainda uma iniciativa ou uma crise na qual o partido se envolveu. Já está aí a iniciativa. Qual é a iniciativa? Impedir, melhor, pressionar o Congresso para impedir a posse do João Goulart. Tranquilo? Agora vai aparecer para você aí um gabarito, né? Um padrão de resposta para que você possa estar colocando na sua prova. Tranquilo, gente?
Gente, vamos lá. Quarta questãozinha da folha. Dá uma olhada comigo. Ó, pega sua folhinha. Em pronunciamento ao Congresso americano, em 12 de março de 1947, o presidente Harry Truman afirmou, olha esse texto, presta atenção, a política deve apoiar povos livres que estão resistindo à tentativa de submissão a minorias armadas ou a pressões externas. Devemos ajudar os povos livres a buscar eles mesmos seus próprios destinos. Esse discurso é considerado fundador da chamada doutrina Monroe. Interessante. Continua. Em 5 de junho do mesmo ano, o secretário de Estado americano George Marshall, em discurso na Universidade de Harvard, apresentando o Plano Marshall, disse: é lógico que os Estados Unidos façam o possível para ajudar a recuperação da saúde econômica do mundo, sem a qual não pode haver estabilidade política nem paz assegurada. Nossa política não se dirige contra nenhum país, mas contra a fome, a pobreza, o desespero e o caos. Qualquer governo que esteja desejando se recuperar encontrará total cooperação por parte dos Estados Unidos da América. Essas citações são indicadores das preocupações na política externa dos Estados Unidos após a Segunda Grande Guerra. A partir dessas informações, ó, letra A, explique, galera, explique, já sabe, né? Falou em explique, você vai ter mais tempo, mais espaço para responder. Explica a relação entre a doutrina Truman e o Plano Marshall com relação à política externa norte-americana no pós-guerra. E a B, cite uma ação do Plano Marshall para o processo de reconstrução da Europa após a Segunda Grande Guerra. Vem para cá, olha para mim. Então, primeiro, ele está querendo que você, né, contextualize tanto a doutrina Truman quanto o Plano Marshall, né, dentro dessa relação norte-americana com o resto do mundo. E aí, né, a relação é o seguinte, é o pós-guerra, né, é o início da Guerra Fria. Nós temos que perceber o seguinte, que iniciou a Guerra Fria, né, ali pós-45, você tem uma Europa destruída. Você tem uma Europa precisando se reconstruir. Você tem uma Europa que acaba estando cada vez mais aberta a influências externas. E é aí que entra os Estados Unidos, e é aí que entra a União Soviética. Ou seja, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles vão atuar em projetos de reconstrução da Europa. Que reconstrução? Será que eles vão querer reconstruir a Europa, né, sem querer nada em troca? Claro que não. Eles querem apoio, eles querem aproximação, eles querem relações econômicas e políticas. E aí que está. O discurso do presidente norte-americano, quando ele fala ali sobre a doutrina Truman, né, quando você tem a implementação do Plano Marshall, você vai perceber o seguinte, que contextualizar, né, ele quer, quando ele fala de contextualizar, quando ele fala de você falar sobre, né, aonde entram esses dois projetos no pós-guerra, é um projeto muito claro de presença norte-americana na Europa e no resto do mundo. A gente vai perceber que, de uma forma geral, você, a partir das disputas ideológicas entre os Estados Unidos e a União Soviética, eles vão encontrar ferramentas para que eles consigam acessar esses territórios. E aí você tem, por exemplo, a doutrina Truman. A doutrina Truman, que é um projeto, um plano de contenção do avanço socialista pelo mundo. Ou seja, a doutrina Truman, ela é exatamente uma tentativa de segurar o modelo socialista e impedir que ele possa ser divulgado cada vez mais. Que ele possa, a doutrina Truman, ela vai ser utilizada para conter o socialismo em determinadas regiões. No mesmo sentido, na mesma lógica, o Plano Marshall. E vai ser o Plano Marshall? Esse é um plano diretamente econômico, ou seja, esse plano ele vai atuar em relação à reconstrução, ou seja, os Estados Unidos ele vai injetar capital, ele vai investir, ele vai promover empréstimos, ou seja, tudo isso a fim de ter retorno, não só um retorno imediato, por exemplo, o pagamento de juros, mas um retorno ideológico a longo prazo, a adoção do capitalismo. Então você vai perceber o seguinte, que para responder essa primeira questão, olha lá, explica a relação entre a doutrina Truman e Plano Marshall com relação à política externa norte-americana. Ou seja, a política externa norte-americana, Guerra Fria. Então, para sua questão, você teria que relacionar disputa
entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou seja, mostrar a questão do mundo bipolarizado e, posteriormente, demonstrar de que forma tanto a doutrina Truman atua quanto o Plano Marshall. Tranquilo? Vamos para B. Pô, a B é muito mais tranquila. Olha só. B. Cite uma ação do Plano Marshall para o processo de reconstrução da Europa após a Segunda Grande Guerra. Gente, essa questão, essa pergunta, ela, para nós humanos, ela, na hora da prova, gera até um nervosismo. Por quê? Citar uma ação do Plano Marshall, gente, dá para você responder isso com uma palavra. Por exemplo, investimentos, empréstimos. Ou seja, é uma maneira dos Estados Unidos ajudar a reconstrução da Europa e ajudar na reconstrução da economia mundial. Ou seja, eles desejavam, mais do que tudo, estabilizar a moeda europeia. Por quê? Porque estabilizando a moeda europeia, você tem uma ampliação cada vez maior de mercado consumidor. Tranquilo? Dá uma olhadinha no padrão de resposta da letra A e da letra B. Beleza. Vamos lá, galera. Continuando aí nossa folhinha de específicas. Olha só, agora nós vamos para a questão 5. Só que eu já adianto para você. Nós vamos matar a questão 5 e a questão 9, porque o tema é o mesmo, tá? É o JK. Só que vamos fazer cada uma de uma vez, beleza? Vamos lá. Questão de número 5. Vem comigo. Dá uma olhadinha na sua folha aí. Ó. Da figura e da atuação de Juscelino Kubitschek, terá ficado para adversários e admiradores a imagem de seu espírito otimista e criador, iluminado por inegável tolerância política. Não deixa de seduzir o fascínio dos 50 anos em 5, do presidente que ousou duvidar da eterna vocação agrícola do país e que aliou ao desenvolvimento acelerado uma experiência bem-sucedida de governo democrático. Beleza, lá. Letra A. Caracterize duas ações do governo JK relacionadas à superação do subdesenvolvimento. Ou seja, duas ações que o JK promoveu para romper o subdesenvolvimento brasileiro. Beleza. E a letra B. Explique a percepção de que o governo JK foi uma experiência bem-sucedida de governo democrático. Beleza, vamos lá. Gente, essa letra A, ela está trabalhando características do governo JK. E aí, nós vamos ter que analisar alguns pontos do seu governo. Alguns pontos que são tradicionais em relação às questões que caem no vestibular. Vamos lá. Para falar de JK, nós temos que comentar sobre o chamado plano de metas, o famoso 50 anos em 5. Gente, 50 anos em 5, você está fazendo referência a uma tentativa de desenvolver o Brasil 50 anos em apenas 5, que era o período do seu governo. Ou seja, você queria desenvolver a indústria, você queria modernizar o Brasil, você queria, na verdade, desenvolver diversos setores que até então estavam estagnados. E aí que você entra o chamado plano de metas. Esse plano de metas, ele atua em muitos setores. Se você atua em muitos setores, no caso do governo brasileiro nesse momento, você precisava de muito dinheiro. Você precisava, nesse momento, uma possibilidade maior de investimento. E aí que o JK ele tem a grande sacada. Ele vai idealizar o chamado modelo tripé. O modelo tripé da economia, que eu descrevi para você aqui. Capital externo, capital nacional estatal e capital nacional privado. Ou seja, a partir desse modelo tripé, você teria a atuação desses três capitais a fim de desenvolver o Brasil, a fim de conseguir promover esse plano de metas e assim desenvolver 50 anos em 5 em relação ao seu governo, em relação às suas propostas. E aí que tá. Pô, mas como assim? Como é que a gente vai atuar com os três capitais? Como é que acontece isso? Então, vai acontecer da seguinte maneira. O melhor exemplo que nós temos é a chamada criação de um modelo rodoviário brasileiro. Por que implementar um modelo rodoviário? Gente, se eu implemento um modelo rodoviário, obrigatoriamente eu preciso criar um meio de transporte para andar nas rodovias, obviamente o carro. E aí que tá. No Brasil, nesse momento, você não tinha uma empresa nacional, você não tinha um automóvel nacional. E aí,
que atua o chamado capital externo. Ou seja, grande parte das imagens, se você for procurar lá JK, na nossa apostila inclusive tem, né, você encontra uma imagem de JK sempre associado a alguns veículos. Na época, a atração da Volkswagen, né, e ele sempre dando tchauzinho, né, acenando dentro de um Fusca, normalmente. Ou seja, a partir desse modelo rodoviário, você vai ter a atração desse capital externo, a atração dessas empresas, né, para o Brasil. Só que o carro ele precisa de asfalto, ele precisa de rodovia, obviamente, para rodar. E aí que entra a atuação do capital estatal. Ou seja, o Estado vai ser responsável pela construção dessas rodovias. O Estado ele vai investir capital, ele investe dinheiro, né, exatamente para criar essa rodovia e assim atrair cada vez mais indústria. Lembra da galera, principalmente de geografia, que fala sobre atração de indústrias? Então, como é que você atrai indústria para o Brasil? Isenção fiscal, né, um custo de um solo barato, mão de obra barata. Ou seja, você cria, né, um cenário, um ambiente propício para que as empresas venham para cá. Legal. E aqui o capital nacional privado. O capital nacional privado ele vai atuar nas empresas de bens e serviços. Ou seja, quando você compra o veículo, você compra numa empresa que está aqui no Brasil. Claro que é uma representante da Volkswagen, mas quem trabalha, muitas vezes, é o brasileiro, é claro. É o capital brasileiro, é o capital privado. A mecânica, né, a venda dos produtos, você vai ter a manutenção. Então, por exemplo, escolhi um modelo rodoviário porque é fácil de nós enxergarmos a atuação desses três capitais. Poderíamos ter encontrado outros pontos, né, para trabalhar. A gente vai perceber que, de uma forma geral, o JK ele atrai um grande número de indústrias para cá. Ele atrai, né, um grande número de empresas a fim de vender para esse mercado brasileiro que ainda não foi explorado como poderia ser. E aí que tá. Gente, esse modelo rodoviário que vai ser implementado, ele serve para duas coisas principais. O primeiro, a atração do capital externo, como nós já falamos, e também a questão da integração. Sobre essa questão da integração, nós temos um outro ponto a falar em relação ao plano de metas, que é a construção de Brasília. Cara, por que construir Brasília? Aí você pensa, ué, Guilherme, é a capital. Mas é a capital hoje. Construir Brasília naquele momento, a partir do discurso de JK, seria uma forma de integrar melhor o território brasileiro. Ou seja, a partir da construção de Brasília, se tornaria um ponto equidistante entre todos os polos do Brasil. E assim, surgiriam mais investimentos para outras regiões. Ou seja, o Brasil ele poderia crescer de uma forma mais igual. De verdade, foi isso? Também. Só que nós vamos criticar e falar o seguinte: construir Brasília, ela serve também para enfraquecer politicamente, para enfraquecer a participação popular no Congresso. Ou seja, muito difícil que as pessoas saíssem das suas casas, das suas cidades, né, principalmente no Sudeste, e ir até Brasília para protestar. Mas a questão ela não pede o nosso questionamento, tá? É mais, né, uma observação que nós temos. E aí, olha para a questão. Caracterize duas ações do governo JK relacionadas à superação. Gente, duas ações. Posso falar de atração de indústrias? Posso. Posso falar posso falar de um modelo de integração? Posso. Posso falar de implementação de rodovias? Posso. Ou seja, de uma forma geral, quando a gente fala aqui de romper o modelo do subdesenvolvimento, é exatamente o chamado plano de metas. E a letra B? A letra B é um pouco diferente. Olha lá, explica a percepção de que o governo JK foi uma experiência bem sucedida de governo democrático. Aí que tá, gente. Cara, quando a gente fala de um governo democrático, né? O que é um governo democrático? A gente entende que foi um governo que foi eleito pelo povo, né? Foi colocado no poder pelo povo e conseguiu concluir o seu mandato. Na história brasileira, se nós analisarmos o século XX, nós vamos perceber que grande parte dos presidentes, eles ou não foram colocados no poder pelo povo ou não conseguiram concluir. Ou seja, bastava que você desse para a banca um cenário geral, né? Você poderia pegar alguns exemplos, como por exemplo, Vargas. Você poderia citar Vargas, você poderia citar Jânio Quadros, João Goulart. Ou seja, presidentes que ou não foram colocados por voto ou não conseguiram concluir o seu mandato, diferente de JK.
que foi colocado pelo povo, foi colocado pelo voto direto e consegue concluir o seu mandato. Dá uma olhadinha nesse padrão de resposta que nós podemos ter agora. Olha aí esse padrão de resposta. Galera, e como eu falei, nós vamos fazer a 5 e a 9. Olha por quê. Olha lá, a número 9. A número 9 ela já começa com aquele mapinha característico que inclusive tem na nossa apostila, que é o mapa da construção de Brasília. Olha lá, o ponto equidistante. E aí nós temos o texto. Olha só o que o texto diz. Vai comigo, vem comigo, olha seu texto aí. Desenvolvimento e integração nacional foram objetivos de vários governos republicanos brasileiros. O presidente Juscelino Kubitschek, de 56 a 60, considerava a Constituição de Brasília um dos objetivos do seu projeto de governo. Letra A. Qual a importância da Constituição de Brasília para as ações desenvolvimentistas propostas no plano de metas? E letra B. Assim como o JK, os governos militares também buscaram implementar ações para a integração nacional. Aí ele quer só que você identifique duas dessas ações utilizando a concepção de integração presente na imagem apresentada. Letra A, gente, nós já falamos na número 5. Olha lá, qual a importância da construção de Brasília para as ações desenvolvimentistas propostas pelo plano de metas? Gente, construir Brasília não é uma maneira de você, primeiro, integrar a região, você não está integrando o Brasil. Ou seja, primeiro objetivo tem a ver com a integração. E essa integração ela está diretamente relacionada com o rompimento da estrutura de subdesenvolvimento. Ou seja, ao você construir Brasília, você promove um grande número de obras. Gente, olha como é que a economia está se desenvolvendo. Quantas empresas não vieram para cá? Olha só como é que a gente vai conseguir desenvolver inúmeros setores na economia brasileira. Ou seja, a gente vai perceber o seguinte, olha lá, qual é a importância da construção de Brasília? A importância da construção de Brasília, ela se dá, primeiro, em relação à integração e, segundo, em relação ao aquecimento econômico referente ao grande número de obras que vai acontecer. Tranquilo? Olha a letra B. Assim como o JK, os governos militares também buscaram implementar ações para a integração. Identifique duas. Só que você identifique. Gente, na aula de regime militar, nós falamos sobre as chamadas obras faraônicas. E aí, sobre obras faraônicas, nós destacamos duas principais. A primeira é a criação da rodovia Belém-Brasília. E a segunda, aquela bem batida, quando nós falamos sobre a Transamazônica. Aquela rodovia que hoje, se você for pesquisar sobre a imagem dela, bota lá no Google, ela não conseguiu prosperar como esperava. Na verdade, não é bem uma rodovia. Mas, enfim, a intenção tanto da rodovia Transamazônica quanto a Belém-Brasília é a própria questão da integração. Ou seja, ele está falando ali, identificar duas ações utilizando a concepção de integração. Então, primeiro, construção de rodovias. Você não precisava nem citar qual delas. E uma outra forma de integração, melhorar a comunicação no Brasil. E como é que o governo militar buscou melhorar a integração, melhorar a comunicação? Foi em 1967, criando, por exemplo, o Ministério da Comunicação. Ou seja, facilita ou dificulta a integração? Facilita, Agora será uma comunicação muito mais fácil, em relação ao Brasil. Tranquilo? Dá uma olhada no padrão de resposta, como é que ficaria para você? Vamos lá, galera. Vamos comigo, vamos continuar, vamos seguir. Questão de número 6. Olha lá. Montesquieu, o espírito das leis 1748. A liberdade política é esta tranquilidade de espírito que provém da opinião que cada um tem sobre a sua segurança. E para que se tenha esta liberdade, é preciso que o governo seja tal que um cidadão não possa temer outro cidadão. Quando o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Beleza, continua no texto, segue na sua folha. O direito eleitoral ampliado, a dominação do parlamento, a debilidade do governo, a insignificância do presidente e a prática do referendo não respondem nem ao caráter nem à missão que o Estado alemão deve cumprir tanto no presente quanto no futuro próximo. Continua. Os trechos apresentam aspectos do pensamento político em duas épocas distintas.
o liberalismo proposto por Montesquieu, do século XVIII, e a crise do liberalismo na crítica de um jornal alemão da recém-estabelecida República de Weimar. Identifique um dos princípios... Gente, identifique, sublinha o comando. Identifique um dos princípios liberais expressos no texto de Montesquieu e a opinião do texto de jornal alemão que contradiz esse princípio. Mais um comando, ó. Apresente também um fator que explique a crise do liberalismo no período entre as duas grandes guerras. Vem para cá, galera. Ou seja, essa questão, ela acaba sendo, né, trabalhada, de certa forma, em duas partes. Por quê? Porque o texto de Montesquieu, ali no século XVIII, é um texto que trabalha principalmente aquela lógica liberal contrária ao modelo mercantilista daquele período. E aí que está. O modelo mercantilista era aquele modelo econômico utilizado principalmente durante o absolutismo monárquico. E aí que tem. Se eu falo do absolutismo monárquico, eu falo de uma centralização do poder nas mãos do rei. E aí que está. Se eu falo de uma centralização, eu falo de um autoritarismo, eu falo de um poder único. E aí, o Montesquieu ele fala sobre o liberalismo. Gente, falar sobre liberalismo, de acordo com o texto de Montesquieu, é trabalhar a divisão em três poderes. O texto de Montesquieu, ele fala exatamente isso. Ele fala que essa divisão em três poderes é uma divisão necessária, porque se não houver uma divisão necessária, ocorrerá um autoritarismo, assim como acontecia durante o chamado mercantilismo. E aí que tá, olha lá. A primeira parte você já matou, olha lá. Identifique um dos princípios liberais expressos no texto de Montesquieu. E o princípio é três poderes. E aí que tá, olha lá. E ele quer, inclusive, a opinião do texto no jornal alemão que contradiz esse princípio. E qual é? O jornal alemão ele fala exatamente sobre a centralização do poder. Olha lá, olha para o texto. O direito eleitoral ampliado, a dominação do parlamento, a debilidade do governo, a insignificância do presidente e a prática do referendo não correspondem nem ao caráter nem à missão do Estado alemão, deve cumprir tanto no presente quanto no futuro. Ou seja, ele fala sobre um autoritarismo, né? Ele fala de uma necessidade de centralizar o poder. É aquela lógica, né, do Estado nazista que vai surgir ali na Alemanha. A gente percebe exatamente esses dois pontos, né, que acabam entrando aí, né, nesses textos que nós trabalhamos. E vai além, ele não quer só isso. Ele quer o seguinte: apresente também um fator que explique a crise do liberalismo. Gente, para explicar a crise do liberalismo, é o seguinte, ele quer o período entre guerras. Ou seja, Primeira Guerra e Segunda, e a gente lembra, entre a Primeira e a Segunda, a gente tem a crise de 29. O que foi a crise de 29? Não foi exatamente a crise do liberalismo? Não foi exatamente onde aquele modelo liberal ele passa a ruir? Não foi aquele momento em que o modelo liberal ele passa a ser questionado? Ou seja, quando em 29 nós temos aquela grande crise que inclusive afeta o Brasil também, basicamente o grupo de países que não será afetado é a União Soviética. Ou seja, a União Soviética ela tinha um modelo liberal? Não, ela tinha um modelo o quê? Intervencionista. Por isso, esse discurso de uma necessidade de intervenção. Por isso que você tem um desenvolvimento desse intervencionismo estatal na Alemanha de Hitler. O Hitler ele vai questionar exatamente aquela chamada República de Weimar, que era um governo liberal. Ou seja, quando eu vou trazer para vocês aqui o seguinte, explica a crise do liberalismo, eu vou simplesmente mostrar o seguinte, que em 29 foi uma crise do modelo liberal. Em 29 não é uma crise dos estados de uma forma geral, é uma crise do modelo liberal. E como resposta será trabalhado agora uma maior intervenção do Estado. Tranquilo? Dá uma olhadinha no padrão de resposta, galera. Vamos lá, olha aí. Galera, vamos lá. Mais uma questãozinha. Tá acabando, hein? Vamos lá. Galera, agora é a questão de número 7. A questão de número 7, ela começa com aquela imagem do Capitão América, né? As primeiras histórias e tal. E aí, pega sua folhinha e dá uma olhada no texto. O personagem Capitão América, criado em 1941, é um cidadão norte-americano, voluntário na experiência para criar super soldados que defendam o mundo de ameaças. Identifique o conflito internacional em curso na época da criação do personagem.
Em seguida, aponte duas medidas adotadas nos anos de 1941 e 42 pelo governo dos Estados Unidos com relação ao conflito. Gente, aí que tá. Olha só, a primeira parte é muito tranquila, né? A primeira parte ela está falando claramente da Segunda Guerra. Ela está falando aí, né, da participação norte-americana na guerra. Então, se ele pede primeiro para você identifique o conflito internacional, você vai botar lá, o conflito em questão é a Segunda Guerra Mundial. Ponto. Só que ele vai além. Ele quer, em seguida, apontar que você aponte duas medidas, né, adotadas pelos Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos, em relação à Primeira e à Segunda Guerra, ele tem uma atuação bem parecida. Como assim? No início da guerra, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda, no início da guerra, a participação norte-americana ela é basicamente uma participação econômica. Como assim? Os Estados Unidos ele vai ganhar muito dinheiro, vai lucrar muito com empréstimos, investimentos, vendas de inúmeros produtos para a Europa. Ou seja, os Estados Unidos ele vai perceber que a Europa, nesse momento, vai estar consumindo de uma forma desenfreada. E aí os Estados Unidos vai se dar muito bem com isso. Porém, a partir do ataque japonês à base de Pearl Harbor, você tem, ponto 1, entrada da guerra e logo em seguida você tem uma intensa propaganda norte-americana contra os chamados países do eixo. Ou seja, nós vamos perceber que a atuação norte-americana ela é uma atuação, no segundo momento, já em 41, 42, uma atuação mais concreta, diferente daquele início de guerra. Ou seja, nós vamos perceber que, para falarmos da atuação em relação a 41 e 42, nós temos, então, entrada na guerra e propaganda contra o eixo. Dá uma olhadinha aí, galera, no padrão de resposta. Vamos lá, galera. Número 8. Olha só. Começa aí, ó. Pega sua folhinha, vem comigo. O filme O Ovo da Serpente tem como cenário a cidade de Berlim no ano de 1923. Trata-se, sobretudo, de uma fábula de advertência. 10 anos antes da subida dos nazistas ao poder, já se podia ver um fantasma rondando as vielas da Alemanha e pressupor que, em meio à desordem, à crise econômica e ao vácuo político, uma semente de radicalismo e violência estava para brotar. Como afirma um dos personagens, a vitória só chegaria em alguns anos, quando os jovens do país se tornassem adultos e se vissem cansados de viver em uma terra amargurada. Ao cabo da trama, sentencia-se que o fascismo era uma ameaça perceptível. Olha aí o nome do filme. É como o ovo de uma serpente. Através das finas membranas, você pode claramente discernir o réptil já perfeito. E aí que tá. Olha lá. O filme O Ovo da Serpente retrata o contexto da crise alemã após a Primeira Guerra Mundial, que favoreceu a subida ao poder de Hitler, principal figura do Partido Nazista. Olha a questão. Retire do texto 2 problemas da sociedade alemã que contribuíram para a ascensão do nazismo ao poder em 1933. Segunda parte, indique também a ação tomada pelo Partido Nazista em relação a cada um desses problemas. E aí que tá, cara. Essa ascensão do nazismo, ela é interessante a partir de uma análise central, né, quando você interpreta ali o que está acontecendo no mundo. Lembra, primeiro, né, olhando uma visão, claro, Alemanha. Pensa primeiro no Tratado de Versalhes, aquele tratado de paz pós-Primeira Guerra. O Tratado de Versalhes, ele coloca a Alemanha como a grande culpada da guerra, assim como queria a França e a Inglaterra. Ou seja, você tem, a partir do Tratado de Versalhes, inúmeras sanções à Alemanha. Lembra? Perda de territórios, perda de colônias, eles ficam impossibilitados de desenvolver o exército, eles reduzem o campo industrial, pagam ali diversas indenizações, enfim. Você percebe que economicamente para a Alemanha é muito ruim o Tratado de Versalhes, mas não é só economicamente. Ideologicamente, o nacionalismo alemão está em baixa. A população alemã ela está entristecida. E aí acontece a chamada República de Weimar, que teria como intenção desenvolver novamente a Alemanha. Qual é o problema? Essa República de Weimar ela seguia um caráter liberal. E em 29, você teve a crise do liberalismo, né, a grande quebra da Bolsa de Nova York. Ou seja, aquele modelo que deveria resolver a economia alemã, ela não consegue resolver a economia alemã. Na verdade,
ela acaba por afundar o modelo econômico liberal, assim como a Alemanha. Por isso que você tem esse discurso, né, do Hitler sendo cada vez mais apoiado, né? De uma forma geral, se você analisar as crises econômicas, dentro de um cenário de crise econômica, é muito comum que as pessoas passem a adotar um modelo mais conservador, um modelo mais autoritário. Isso é muito comum, né, se a gente for analisar alguns acontecimentos da história. E aí que tá, olha para a questão. Ele pede lá, retirar do texto 2 problemas da sociedade alemã que contribuíram para a ascensão do nazismo. Eu trouxe 3 para vocês, ó. Desordem, a crise econômica e o vácuo político. Está lá no texto isso. Gente, o texto relaciona, né, esses 3 pontos. Você teria que escolher apenas 2 deles e colocar lá. E ele quer além, indica também a ação tomada pelo partido nazista, né, em relação a cada um desses problemas. Ou seja, qual é o argumento utilizado para solucionar esses problemas? E aí nós temos, primeiro, a gente vai falar crise econômica. Cara, se você tem uma crise econômica, essa crise econômica ela estava diretamente relacionada com o liberalismo. Ou seja, se você relaciona a crise econômica com o liberalismo, qual é a forma de resolver esse problema? Intervencionismo. Problema 1. 2. Vácuo político. Ou seja, o discurso era uma falta de representatividade. Então, se existe uma falta de representatividade, você tem que pôr fim ao sistema político. Você cria um novo sistema político, assim como foi criado. E a desordem. Se há desordem, qual é a forma de solucionar essa desordem? O autoritarismo. Ou seja, nós vamos perceber que esse discurso nazista, ele vai ser exatamente a maneira encontrada para solucionar esse problema. Dá uma olhadinha aí no padrão de resposta, galera. Galera, vamos lá. Última questãozinha da folha. Para encerrar, pega a sua folhinha aí. Vem na 10. Até lembrando, a 9 nós já fizemos junto com a 5, né? Então dá uma olhadinha na 10. No campo da política mundial, eu dedicarei esta nação à política de boa vizinhança. Uma vizinhança que resulte de respeito mútuo e, devido a isso, respeite o direito dos outros. Uma vizinhança que respeite suas obrigações e respeite a santidade dos seus acordos para com todos os seus vizinhos do mundo inteiro. Discurso de posse de Franklin Roosevelt em 1933. Olha a letra A. Apresente 2 objetivos da política de Roosevelt relacionando-os ao contexto mundial do entre-guerras. E letra B. Identifique 2 efeitos da política inaugurada por esse discurso para as relações entre os países americanos no contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí que tá, gente. Preste atenção. A gente vai perceber o seguinte. Vem pra cá, olha pra mim. Em relação, né, a essa primeira parte, objetivos da política, né, de Roosevelt, nós temos que contextualizar com o pós-crise de 29. Nós temos que entender que essa crise de 29, né, quando ela afeta a economia norte-americana, ela vai afetar a economia mundial. Claro, né, a União Soviética acaba sendo deixada de lado. Ela não foi afetada exatamente pelo modelo econômico que a União Soviética adotava. Mas, de uma forma geral, os países que estabeleciam relação com os Estados Unidos foram afetados, inclusive o Brasil, inclusive a América como um todo. E aí, né, quando Franklin Roosevelt ele começa a falar, né, ele começa a introduzir esse discurso, ele está introduzindo esse discurso na América e no mundo. Mas olha para cá, quando ele fala, né, pós-crise de 29, ali em 33, ele está falando sobre um processo de recuperação econômica. Ele está falando exatamente sobre esses 3 principais pontos aqui. Exatamente esses aqui, ó. Pan-americanismo, política de boa vizinhança e trocas comerciais. Nós vamos perceber que o discurso de Roosevelt é exatamente direcionado a uma maior integração entre essas potências. Gente, quando a gente fala sobre a política de boa vizinhança, lembra de Vargas. Lembra, né, de que maneira o Vargas atuou ali no final do seu governo, ali durante o Estado Novo. Lembra daquela aproximação com os Estados Unidos. Lembra, por exemplo, do Walt Disney. Lembra daquele desenho do Walt Disney, quando o Walt Disney ele cria, né, o personagem Zé Carioca, que é um personagem brasileiro. Ou seja, você tem uma aproximação, uma troca cultural. Só que é claro,
né, você não quer só uma troca cultural. Né, você tem que entender que os Estados Unidos está promovendo essa integração, né, esse pan-americanismo, exatamente porque uma das principais intenções é trocas comerciais, ou seja, é um aquecimento econômico. E aí que tá. Olha a letra A. Apresente 2 objetivos da política de Roosevelt. Quais são os 2 objetivos? Pode escolher qualquer um desses. Pan-americanismo, boa vizinhança, trocas comerciais, principalmente. Tá? É nessa intenção que o Franklin Roosevelt promove, né, esse discurso. E a letra B? Identifique 2 efeitos da política inaugurada por esse discurso, ou seja, 2 causas, 2 consequências, né? O que aconteceu e ele quer no contexto da Guerra Fria. Ou seja, se você teve uma maior integração entre os países da América, você, consequentemente, você teve, né, um andar junto desses países. E para andar junto, eles precisam se organizar. Gente, para vocês terem uma ideia, ocorreram inúmeras conferências interamericanas, né? Você teve ali em 1939 no Panamá, você teve em 40 em Havana, em 42 aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Diversas conferências que demonstram exatamente uma maior aproximação entre esses países. Mais uma consequência: solidariedade contra o eixo durante a guerra, né, durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, de uma forma geral, os países aqui da América declararam guerra aos países do eixo. E sendo mais específico ainda, uma aproximação do Brasil em relação aos Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o próprio Brasil declarando guerra ao eixo, mesmo com Vargas, né, de tendências fascistas. Vargas, ele a partir dessa política de boa vizinhança e de trocas comerciais, percebe que o Brasil ele vai se dar melhor economicamente ao se aproximar dos Estados Unidos. Então, consequentemente, uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Tranquilo? Olha o gabarito que vai aparecer para vocês aí, galera. Esse é um gabarito padrão. Galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até mais.